beleza? Eu sei que muito de vocês não vai ver esse vídeo até o final, infelizmente, porque a cabeça hoje do ser humano, ela tá rápida, ela quer vídeos curtos, quer motivação rápida, é isso que quer, mas se você conseguir ficar até o final desse vídeo, eu agradeço de coração mesmo, beleza? Isso vai ser bom pra você, eu acho que é uma coisa que você precisa escutar. Eu não tô aqui por monetização, eu não tô aqui por like, eu tô aqui por você, beleza? Eu acho que eu precisava falar isso, eu precisava jogar isso pra fora. Salve, salve galera, meu nome é Jonatas, mas a galera me conhece aí como John. Eu sou dono da loja Mercado Tech, que fica no interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Botucatu. Então a galera aí que já acompanha meu canal aí, vai fazer mais ou menos uns 2 meses que eu não gravo vídeo aí pro canal, isso é normal, né? Eu dou uma parada, depois eu volto, dou uma parada, depois eu volto. E hoje, galera, o tema de hoje eu vim aqui conversar com vocês, assim, eu tava bastante pensativo por esses meses, né, por esses dias, e tentando entender um pouco o que tá acontecendo aí com o comércio, tentando entender como é que tá fluindo a minha vida, tentando entender como é que as coisas estão funcionando, né? E muitas das vezes, você aí tem sua loja aí, você aí tá passando uma dificuldade aí com a sua loja, muitas vezes a loja não tá vendendo o que era para vender, muitas das vezes a loja não tá rodando o que era para rodar, muitas das vezes você olha, a sua vida financeira não tá do jeito que você esperava que ia estar, muitas das vezes, como é que eu posso explicar, você se sente que você só tá trabalhando para dar dinheiro para os outros. Quando eu falo dar dinheiro para os outros, é que você vê fornecedor ganhando, você vê o cliente que compra de você, logicamente, tá ganhando, você tá pagando conta de água, pagando conta de luz, pagando internet, pagando imposto, às vezes você tem um funcionário, né? O funcionário ganhando, aluguel ganhando e você no final do mês sempre empatado, patinando, não saindo no lugar, passa ano e sai ano e você continua da mesma maneira. Então assim, a conversa que eu vim ter com vocês é sobre isso. Entender, galera, pôr a cabeça no lugar e entender o que está acontecendo. Então assim, eu tô indo para 3 anos aqui de loja já, a gente está em julho, né, julho, e falar para vocês, galera, que a coisa tá fácil, não tá ruim também não tá 100% ruim, mas não tá rodando da maneira que era para rodar, não tá do jeito que era para ser. Então assim, o que eu vim falar para vocês? Eu tô falando agora pro pequeno empreendedor, o MEI, o cara que tem uma lojinha de roupa, o cara que tem um restaurante pequeno, o cara que tem uma lojinha de eletrônicos igual a minha e muitas vezes está insatisfeito com o que está acontecendo. Então eu queria vir falar para vocês aqui que a gente está tudo no mesmo barco, galera. E eu queria, eu não sei como falar isso para vocês, mas eu queria trazer uma palavra aqui de motivação, uma palavra de força. Galera, a gente sabe que não tá da hora, mas o que a gente, eu tô falando eu agora, o que eu preciso fazer, galera, pra melhorar, pra crescer, pra ir pra frente? Muitas das vezes, quando eu falo isso daí, você fala assim, ah, John, não dá certo, esse governo que a gente tá passando agora é um governo corrupto, tá quebrando o país, tá ferrando com tudo. Ah, Joe, é que eu tenho muitas outras lojas aqui perto de mim. Ah, Joe, que eu não tenho dinheiro para investir. Ah, Joe, porque meu funcionário me roubou. Ah, Joe, porque eu tenho um sócio e meu sócio não gosta de trabalhar. E são N fatores. Aí eu fiquei pensando isso, sabe? Daí eu falei, mano, o que tá me impedindo de avançar? O que tá me impedindo de crescer? O que tá me impedindo de prosperar? Olhei ao meu derredor, tem outros caras que tem lojas igual a mim, os caras tá crescendo, os caras tá prosperando, os caras tá indo pra frente. Aí minha cabeça automaticamente já falou assim pra mim, ah, mas os caras têm grana pra investir, os caras ganham um dinheiro de herança, ou o outro conseguiu pegar um empréstimo, ou porque os caras têm muito tempo de mercado. Então sempre minha cabeça tinha uma resposta pro meu fracasso, mas eu entendi que na minha cabeça não tinha uma resposta pro sucesso. Eu falava, caramba, mano, igual eu acabei de falar pra vocês, porque muitas das vezes, mesmo no cenário que a gente tá hoje, eu vejo concorrentes meus indo pra frente e eu automaticamente tô ficando pra trás. Não só eu, né, galera? Eu entendo que galeras que tá com porte de loja pequeno estão muito reclamando. Até os grandes empresários da minha cidade, quando a gente conversa, troca uma ideia, que eu sempre gosto de trocar uma ideia legal com esses caras, eles também estão reclamando.
Só que automaticamente eles estão melhores que a gente. Então pode ser também, lógico, né? Que os caras têm tempo de mercado, os caras têm mais investimento, os caras entendeu como é que o jogo roda melhor, mas eles estão bem. E eu pensei na minha cabeça assim, e aí, Joe, o que você vai querer fazer? Qual é a decisão que você vai tomar? Aí eu dei uma refletida na minha vida, galera. E eu refleti que eu pensei comigo, eu falei assim, eu não quero mais desistir. Eu não quero mais ser um fraco. Eu não quero mais ser um fracassado, eu não quero mais ter desculpa para as coisas que estão acontecendo. Eu não posso colocar a culpa nas coisas pelo um fracasso que pode ser que venha de mim. Então, o que eu pensei? Eu falei, pô, cara, eu trabalhei numa empresa, não estava legal. Trabalhei em outra empresa, não estava legal. Comecei a fazer uma faculdade, parei. Comecei a fazer um curso de inglês, parei. Comecei a investir num outro ramo lá que eu sempre gostei, gastei um dinheiro, também parei. Eu falei, então onde que está o problema? Será que o problema tá em volta ou o problema tá em mim? Então assim, eu fui tentar entender realmente. Eu com 30 anos hoje, eu falei, mano, eu preciso colocar minha cabeça no lugar. Galera, tudo que eu tô falando aqui eu não tô mal, beleza, galera? Eu tenho uma casa muito boa pra mim morar, como do bom e do melhor. Tenho um carro muito bom pra me andar e tenho meu empreendimento aqui, já tá indo pra 3 anos. Igual a gente fala, né? Se eu tivesse tão mal assim, eu já tinha fechado meu empreendimento. O que eu tô querendo explicar pra vocês é que eu quero ter um crescimento. Eu quero crescer, eu quero realmente fazer o jogo virar, galera. Fazer o negócio acontecer. Fazer... realmente fazer aquilo, tipo assim, eu consegui ter tempo. Eu acho que a única coisa que a gente não consegue comprar é tempo. E muitas das vezes quando eu tô na minha loja, quando eu tô no meu empreendimento, eu sinto que eu não tenho tempo. Eu queria ter mais tempo para poder ficar na minha casa, eu queria ter mais tempo para poder fazer uma viagem, eu queria ter tempo. Eu preciso fazer alguma coisa para isso acontecer. Então, na hora que eu fui pra academia, eu tava pensando, eu fiquei meditando. Eu peguei um livro, eu sempre gostei bastante de ler, galera. Na verdade, eu nunca gostei em si de ler, mas eu sei que a leitura, ela ajuda na sua mente, né? Ela desperta a sua mente, é como se fosse uma academia pra sua mente, a leitura. Aí eu peguei e falei, eu vou pegar um livro aqui, chama Quem Pensa e Enriquece, de Napoleão Hill. Não tô fazendo merchan de livro, nada, nem tem por que isso. Mas eu ouvi falar muito bem desse livro e eu fui ver no livro como é que grandes pessoas conseguiram ser bem sucedidas, né? Aí o livro faz todo um mistério, que tem um segredo em volta disso, que tem um segredo super mitológico que se você executar, você vai conseguir. Então assim, eu já tinha lido esse livro uma vez, mas como eu só fiz uma leitura mesmo dele, só para entender tal, eu não tinha entendido na época como é que ele funcionava tal. Cara, e o livro ele falou uma coisa que realmente fez todo sentido, pelo menos para mim. Agora, se é verdadeiro as histórias desse livro, se não é, aí eu já não sei, mas pra mim ele fez um sentido. Como é que funciona? Galera, tem o livro em si, ele fala sobre um segredo. Só que esse segredo, galera, na verdade não é um segredo em si. O livro fala assim que os grandes empresários, os grandes homens, né, que enriqueceram, ou que fizeram grandes descobertas, ou que fizeram coisas grandes pela nação ou pela sociedade, simplesmente eles não desistiram do propósito que eles estavam fazendo. Simplesmente eles não desistiram daquilo que ele queria fazer. Então vamos supor, o cara lá, que eu esqueci o nome dele agora, o Nikola Tesla, se eu não me engano, que fez a lâmpada incandescente. Antes da lâmpada dar certo, ele falhou 10 mil vezes, entendeu? O Henry Ford, quando ele quis criar um motor em 8 cilindros em V, se eu não me engano, conta lá no livro, ele demorou 5 anos, se eu não me engano, para conseguir criar esse tipo de motor, porque toda vez que ele ia conversar com os engenheiros falavam que não teria como fazer aquilo. E mesmo assim, esses caras, eles não desistiram, eles continuaram indo para frente, mesmo quando tudo apontava que ia dar errado, eles falavam, não, vai dar certo, eu acredito, eu sei que pode, acontece. Então, eu acho que, mesmo, o que eu queria falar com isso, mesmo a gente vivendo nesse cenário, eu acho que
Eu acho não, eu tenho certeza. Se a gente acredita no negócio da gente, se a gente acredita no que a gente está fazendo, se a gente acredita em nós mesmos, galera, que o livro fala ali, não tem como você falhar, não tem como você não conseguir executar aquilo que precisa ser executado e você mudar realmente a sua vida. Então, o que acontece, galera? Eu vou fazer uma breve explicação para vocês. Tem uma história lá dentro do livro que fala assim que acho que é um nome estranho, Ed Burns é o nome do cara. Eu sei que o sobrenome do cara é Burns. E ele queria ser sócio do Thomas Edison, galera. Thomas Edison era um inventor da época lá, acho que muita galera conhece. E ele queria ser sócio desse cara. Só que esse cara era um cara falido, cara. O cara não tinha dinheiro nem para pegar o trem para ir até a cidade onde que estava a fábrica, a firma do Thomas Edison, para pedir um emprego. Ele pegou simplesmente, entrou num trem meio clandestino, né, conta a história, e ele, galera, colocou na cabeça que ele falou assim, ó, eu vou ser sócio do Thomas Edison, sem nunca ter visto o Thomas Edison, sim, pessoalmente, logicamente, sem ter um contato, o cara sendo um pé rapado, sendo financeiramente falando, um fracassado. Ele colocou na mente dele, galera, que ele ia ser sócio do Thomas Edison. Então a história assim vai desenrolando. Diz que ele chega até a porta do Thomas Edison e olha pro Thomas Edison e fala assim, ó, eu vou ser seu sócio. O Thomas Edison logicamente pegou e falou, mano, esse cara tá viajando, esse deve ser um doidinho da rua, tá ligado? E quer tirar vantagem em cima de mim ou algo do tipo assim. Então, mas mesmo assim o Thomas Edison falou que viu um brilho no olho dele, sentiu uma energia tão forte vindo dele, que falou assim, ó, vou te contratar para você trabalhar na minha empresa, vou te dar uma oportunidade de você estar trabalhando aqui na minha empresa, mas de sociedade não tem nem como. Então diz que nesse período, se eu não me engano foi um período de 5 anos aí, o Burns, ele falou que ele não teve nenhuma perspectiva do Thomas Edison que ele ia ser sócio do Thomas Edison. Diz que nunca o Thomas Edison tocou no assunto e mesmo assim ele continuava trabalhando para o Thomas Edison. E o legal da história é que fala assim que Burns, ele não tinha um segundo plano. Ele não tinha um segundo plano. Então ele falava assim, ó, eu vou trabalhar aqui durante 1 ano, se o Thomas Edison não der certo essa parceria com o Thomas Edison aqui, eu vou juntar uma grana e vou vazar, vou seguir minha vida, porque isso aqui não vai dar muito certo, o Thomas Edison é muito grande. Ou então ele pegava e falava assim, eu vou ver se dá certo aqui, caso não der certo, daí eu vou trabalhar em outra empresa ali do lado, ou eu vou voltar para minha cidade. Não, ele só tinha um objetivo, que era para trabalhar era ser sócio do Thomas Edison. E um mero dia, o Thomas Edison fez uma invenção chamada ditafone. E quando ele criou lá o ditafone, fala no livro, que quando ele criou esse ditafone, diz que os vendedores do Thomas Edison, né, os vendedores falaram que era um produto muito ruim de vender, não tinha saída no mercado, as pessoas não se interessavam por esse produto. E Burns viu ali uma oportunidade de falar, não, é agora que eu vou, né, que vai dar certo. Mesmo estando todo esse período parecendo que nada ia dar certo. E ele pegou e falou pro Thomas, ó, Thomas, me dá a oportunidade de eu vender esse produto, me dá a oportunidade de eu conseguir vender. Thomas Edison, já como não tinha, né, uma outra perspectiva, não tinha nada, falou, dá uma chance pro cara. E deu. Ele foi o maior vendedor de ditafone do Thomas Edison, assim, resumindo a história. Ele vendeu tanto que virou um slogan assim, ó, feito por Edison, instalado por Burns. Então, como ele era o vendedor número 1, eles acabaram fechando o quê? Uma sociedade entre eles, não sei como que funcionava naquela época, e ele realmente conseguiu concluir aquele pensamento, aquele sonho dele de ser sócio do Thomas Edison, entendeu? Então assim, isso é uma das histórias. Se essa história é verídica ou não sei, galera. Eu vou procurar depois no ChatGPT, mas isso fez eu refletir. O Burns em si, ele não desistiu daquilo que ele queria, entendeu? Ele foi persistente. Lógico que eu acho que a persistência, tenho certeza, tem que parar com esse negócio eu acho. A persistência é a base, você tem que persistir, mas no meio da persistência você tem que ter o foco ali, né? Você tem que ter uma disciplina, aí você tem que ter um projeto, não é simplesmente querer ali, você tem que se planejar, né? Falar, olha, eu vou até tal lugar, eu vou fazer desse jeito, eu vou tentar chegar perto desse cara dessa maneira, e o topo da pirâmide é fé, você tem que ter fé que vai dar certo para poder
se fixar naquilo, entendeu? Outra história também que conta no livro, que é a história do Henry Ford, que eu acabei de falar aqui. Diz que o Henry Ford, ele queria criar um motor em 8 cilindros, que falava V8, que era o motor V8, e ele falava para os engenheiros dele: e aí, vamos criar um motor de cilindros? Os caras falaram: não tem como criar esse tipo de motor. Aí ele pegou e falou: não, dá sim, e investia mais no projeto. Depois de um ano, parece que ele voltou para falar com os engenheiros dele: e aí, conseguiu criar o motor? Já tem uma perspectiva? Os caras: não tem como. Ele falou: então continua investindo, continua fazendo, que eu quero um motor em 8 cilindros. E fala no livro que um belo dia surgiu o motor 8 cilindros, né? Que eu não sei se tem até hoje, se é o mesmo modelo, mas a persistência de Ford fez ele chegar onde que ele está. E o que o livro falou assim, ó: quem pensa enriquece. Daí eu entendi o título do livro. Tudo começa na mente. A mente começa aqui dentro. E você vai tomando as atitudes para você chegar. Burns diz que naquela época, né, a gente está falando em muitos anos atrás lá, parece que ele tinha uma fortuna aproximadamente de 5 milhões de dólares, que para a época era uma fortuna exuberante. Hoje, que deve ser a mesma coisa de 500 bilhões, sei lá, um valor muito alto, né? Para a época, que se for ver revertido para hoje. E Henry Ford a gente não precisa nem falar, né? Então, galera, é isso que eu queria falar para vocês. Então, se você... Eu pensei na minha cabeça assim: pô, até quando eu vou ficar me curvando para essas coisas? Até quando eu vou ficar desistindo? Até quando eu vou ficar arrumando desculpas? Até quando eu vou colocar a culpa no governo? Até quando eu vou colocar a culpa no aluguel da minha loja? Nos coisas? Não. Então eu pensei na minha cabeça assim: eu não quero mais me curvar para essas coisas. Eu não quero mais me curvar para dificuldade. Eu não quero mais me curvar para coisas idiotas, galera. Às vezes a gente se curva para coisas tão idiotas. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de fazer academia. Eu gosto, é o meu hobby. Mas para mim começar a fazer academia, eu tive que ter uma persistência. Ir no dia chuvoso, ir no dia de frio, ir com sono, ir cansado, ir depois do serviço. Quando desse, mais o importante era estar lá dentro treinando. E muitas das vezes, no meio do caminho ali, eu deixei o sono me dominar, eu deixei a preguiça me dominar, eu deixei o cansaço me dominar, eu deixei outras coisas me dominarem para mim não chegar naquele objetivo, independente de qual seja. Se é para você ter um corpo mais estético, bonito, se seja por saúde, independente do que seja, mas eu me curvei para isso, sabe? Eu me inclinei para isso. Então é isso que eu queria vir falar para vocês. Até quando você vai ficar se curvando? Até quando você vai ficar se curvando pra miséria, que eu falo? Até quando você vai ficar se curvando pra esse amigo seu aí que fica falando que você não vai conseguir, que você não vai prosperar? Até quando você vai ficar se curvando pra pobreza? Até quando você vai ficar se curvando pra esse governo? Entendeu? Quando eu falo pra esse governo, eu não tô falando de uma maneira geral. Assim, quando eu falo pra esse governo, eu vou falar o que acontece comigo. Muitas das vezes, eu até meio que parei, mas antigamente eu abria meu YouTube aqui para ver um vídeo, alguma coisa, para se informar. Governo gastou 800 milhões em viagem. Primeira dama gastou 50 milhões numa bolsa. Deputado tal desviou tal tanto. E isso ia causando em mim uma revolta, causando em mim um desgaste. E eu falando: mano, eu aqui me ferrando para pagar a conta de água, para pagar a conta de luz, para pagar aluguel, para pagar não sei o que. Entendeu? Daí eu falei: mano, eu vou parar com isso daí, independente de qualquer coisa. Quem que vai dar conta depois? Eu acredito num Deus, esses caras, tá ligado? Eu vou parar de me curvar pra isso. Eu quero que esses caras se explodam. Eu quero prosperar, quero eu ir pra frente. Aí você fala: não, John, mas não dá. Cara, eu saio aqui na porta aqui da minha loja, eu vejo o cara passando aqui, não é questão do carro, tá? Passando com um carro de $500 mil. Aí eu pensei na minha cabeça assim: pô, cara, mas qual é a diferença dele pra mim? O que esse cara, mas o cara ganhou uma herança, o cara não sei o que, mas ele teve um começo, ninguém começou rico, ninguém nasceu, entendeu? O pai dele, talvez o tio, talvez o avô, teve o começo. Então eu preciso ter essa cabeça, eu preciso mudar, eu preciso parar de me curvar. Tem a outra história que fala no livro, que teve uma guerra, não sei onde que foi essa guerra, foi na Polônia, não tô lembrando muito bem. E isso é uma analogia muito legal que o livro falou. Falou que
era uma época dos navegantes e tal, e esse pessoal navegou até um local. Quando eles chegaram nesse local, que era o local da guerra, o capitão do navio tacou fogo no navio. Aí ele falou assim, ó, aqui a gente vai ter que vencer essa guerra, ou a gente não volta para casa, ou a gente vai morrer aqui, porque a gente não consegue mais voltar, os barcos estão queimados. Então o único jeito de a gente voltar para casa é a gente vencer essa guerra, ou a gente vai se curvar aqui para esses caras, né, vai ser escravizado, vai morrer. Ou a gente ganha essa guerra, coloniza esses caras, e com o barco deles depois a gente consegue voltar. E eles venceram a guerra, conta lá no livro que eles venceram a guerra. Então até quando você vai ficar se curvando, vai ficar perdendo as guerras? Você pode perder uma batalha, tudo bem. Uma batalha ali você vai perder, mas você vai se levantar e falar assim, ó, eu perdi a batalha, mas eu não perdi a guerra. Eu não posso perder a vontade de crescer, a vontade de ser diferente. Então galera, quando eu tô falando esse vídeo pra vocês, eu tô fazendo isso aqui pra mim mesmo, pra mim poder entender, falar, caramba cara, até quando? Até quando vão ficar desse jeito? Até quando eu vou ficar me curvando? Até quando eu vou ter que ficar só aplaudindo as vitórias de pessoas? E quando é minha vez de ser vencedor, de subir no pódio? Então, é isso que eu vim falar pra vocês. Galera, se você está passando por uma dificuldade aí na sua loja, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, você tem que colocar a mão na cabeça e você tem que falar assim para você mesmo, até quando eu vou ficar me curvando para esse relacionamento tóxico? Até quando eu vou ficar me curvando para pobreza espiritual? Até quando eu vou ficar nessa procrastinação? Até quando eu vou ficar me curvando para a pobreza financeira? Até quando eu vou ficar me curvando e vendo a vida maravilhosa das pessoas e não vivendo a minha vida? Galera, você entendeu? Eu não estou falando que a pessoa que está vivendo uma vida maravilhosa, ela não merece. Eu acho que ela merece, é tudo dela. Mas o que eu estou querendo explicar é para você olhar para você. Vamos parar um pouco de olhar para os outros, olhar para as coisas e começar a olhar para a gente. A gente vive num mundo tão rápido, tão energético, tão coisa, que a gente acaba esquecendo da gente, de cuidar da saúde da gente, de olhar pra gente, entendeu? De querer ser uma pessoa diferente, e a gente acaba, galera, se definhando. Aí que entra a ansiedade, entra a depressão, entra a inveja, entra a raiva. Galera, eu olho no Instagram, eu assusto de verdade, galera. Eu vejo, por exemplo, assim, quando eu vejo um cara bem sucedido no Instagram, acontece qualquer coisa com ele, ou ele bateu o carro, ou ele foi roubado, ou aconteceu alguma coisa, uma desgraça assim, de parentes, eu vejo só os comentários, a galera comemorando a desgraça do cara, você tá ligado? Comemorando, eu não consigo entender, galera. Eu falo, meu Deus, cara, as pessoas estão tão doentes, que eles se alegram em ver a desgraça da própria raça dele. Eles se alegram em ver a desgraça do outro. Ah, mas mereceu mesmo, era otário, tava correndo com o carro. Ai, não sei o que. Meu Deus, cara, você tá ligado? Então, tipo assim, galera, vamos crescer, vamos ser diferente, vamos parar de olhar pro vizinho e começar a olhar pra gente crescer, pra gente prosperar. Eu tenho certeza, galera, se você parar, eu vou falar, isso aí faz total sentido. Imagina que tem duas plantinhas num pote. Olha, eu vi isso na minha mente agora. Duas plantas num pote. Um pote é meu, outro pote é seu. E você só fica olhando pra minha plantinha aqui, ó. Você só fica olhando que eu tô regando minha plantinha, que eu tô cortando minha plantinha, que eu tô adubando minha plantinha, e a sua plantinha tá lá. Aí a minha plantinha vai crescer, vai florescer, vai dar o fruto, e você ficou olhando minha plantinha e esqueceu de cuidar da sua. Então assim, galera, vamos olhar mais pra gente. E o que eu queria falar pra vocês é, quando eu falei pra você olhar pra você poder crescer, pra você ser essa plantinha que cresce, que dá fruto, que vai pra frente. Eu também posso dar até exemplos da Bíblia aqui. Quando teve Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram ao rei lá, ao Deus de Baal, ao rei, eles não se curvaram. E mesmo falando pra eles assim, ó, eu vou te jogar lá na fornalha lá, ó, você vai queimar 50 milhões de graus lá. Os caras não se curvou, você entendeu? Então até quando a gente vai ter que ficar se curvando a estátuas, né, de Baal, que a gente fala quando a gente fala essas estátuas de Baal, eu falo o geral. Até quando você vai ficar se curvando para tudo isso e aceitando, simplesmente aceitar que
você é um derrotado, aceitar que você é um fracassado. A partir do momento que você começa a arrumar desculpa para suas derrotas, você já perdeu a guerra, galera. Você já se curvou. Eu sei que cansa, eu sei que você tá cansado, né? A vida te bate muito, às vezes você você não tem uma família muito bem estruturada, você não tá num relacionamento muito bem estruturado, você não tá com um financeiro muito estruturado, talvez sua saúde tá uma porcaria, você tá ligado? Mas e aí? Essa é a pergunta, e aí? Você vai viver até quando assim, mendigando, sabe? Às vezes eu sei que isso também tem problemas psicológicos, problemas ali muito mais arraigados, espirituais. Por exemplo, tem muita gente que vem aqui na minha loja pedir dinheiro, sabe, galera? Pedir dinheiro e tal. Eu fico olhando aquilo assim, tem pessoas, cara, que são pessoas bem assim, você vê a pessoa bem, sabe? Cabeça boa, sabe conversar, sabe ludibriar você. Eu fico olhando aquilo e falei, mano, até quando ele vai ficar aceitando migalha? Sabe, na minha cabeça? Ficar pedindo R$1 ali, R$2 ali. Eu falei, até quando, cara? Até quando, assim? Eu tenho vontade de falar isso pros caras, sabe? Tá ligado? Falar, irmão, eu vou te dar R$2 aqui. Mas até quando você vai ficar querendo receber esmola? Sabe? Então, eu tô falando isso pra vocês, galera, não é criticando ninguém, não é falando mal de governo, não é falando mal. O que eu tô querendo falar pra vocês aqui de coração é que a gente precisa realmente crescer, a gente precisa realmente florescer como pessoa, e eu acho que se esse vídeo pelo menos chegar a 50 pessoas e entrar no coração dessas 50 pessoas, já floresce a vontade de crescer, a vontade de prosperar. Então eu tô aqui para falar para vocês que a gente tá tudo no mesmo barco e vamos remar forte, vamos remar junto. A gente não vai se curvar para esse governo corrupto, a gente não vai se curvar para pessoas corruptas, para pessoas que querem tirar vantagem da gente. A gente não vai mudar a nossa personalidade por causa de pessoas maldosas, sabe? E a gente vai crescer, a gente vai prosperar. Você tem que colocar no peito e falar assim, ó, vou fazer uma análise, vou deixar meu celularzinho de lado, vou desligar tudo, vou me desligar do mundo, vou sentar aqui, eu vou fazer uma conversa com Deus, caso você for religioso, caso você não acredite, você for um ateu aí, você pega e fala assim, meu, o que eu preciso fazer? Aonde que eu tô? Eu preciso colocar minha mente no lugar, eu preciso colocar isso. Então assim, o Joe de hoje, eu coloquei na minha cabeça, independente de qualquer coisa, independente se eu não prosperar financeiramente, independente se uma hora eu ficar doente, independente de qualquer coisa, eu coloquei na minha mente, eu não vou me curvar. Eu posso estar destruído, mas eu não vou me curvar a esses deuses estranhos. Quando eu falo deuses estranhos, não é questão de um deus mesmo, mas eu não vou me curvar à falência, eu não vou me curvar às dívidas, eu não vou me curvar ao desespero, eu não vou me curvar a nada, eu não vou me curvar à ansiedade, eu não vou me curvar à depressão, eu não vou me curvar a isso. Eu vou continuar firme e forte. Então, galera, o vídeo aqui já ficou um vídeo grande, mas espero que você tenha ouvido, espero que eu tenha tocado no seu coração. E para quem acredita em Deus, né, eu quero que Deus abençoe seus caminhos, peça direção para Deus. E galera, se estrutura, se coloca na mente, para de ficar roletando o celular, vai ler um livro, vai ver um vídeo de autoajuda, vai crescer, vamos prosperar junto, beleza? Eu sei que muito de vocês não vai ver esse vídeo até o final, infelizmente, porque a cabeça hoje do ser humano, ela tá rápida, ela quer vídeos curtos, quer motivação rápida, é isso que quer, mas se você conseguir ficar até o final desse vídeo, eu agradeço de coração mesmo, beleza? Isso vai ser bom pra você, eu acho que é uma coisa que você precisa escutar. Eu não tô aqui por monetização, eu não tô aqui por like, eu tô aqui por você, beleza? Eu acho que eu precisava falar isso, eu precisava jogar isso pra fora. Beleza, galera? Então até a próxima, Deus abençoe e que vocês sejam prósperos em tudo que você fazer, porque a gente somos vencedores.